sabiam que os americanos estavam chegando. Foch pedira que as tropas americanas se misturassem às suas forças para uma ofensiva a Meuse-Argonne, atacando a Operação Saint-Mihiel, mas Pershing recusara. "Você quer lutar?" perguntou Foch. Pershing respondeu: "Naturalmente, mas como um exército americano." E quando Foch insistiu, Pershing respondeu: "Pode insistir o quanto quiser, mas eu não concordo." Em 26 de setembro, os americanos lutavam em Meuse-Argonne como uma unidade com seus próprios comandantes. Meuse-Argonne foi a primeira batalha americana de fato e foi difícil. Pershing ordenara um ataque em linha, o que significava que qualquer resistência em algum setor pararia toda a linha. Mas os americanos aprendiam rápido. Pershing mudou suas ordens aos comandantes. Não teriam mais que atacar em linha. Deu iniciativa a eles. Estava ficando sem soldados e diminuiu as companhias de atiradores de 250 para 175 homens. Também começou a retirar as tropas da retaguarda e demitir oficiais. Demitiu vários comandantes de divisão e um de seus comandantes de corpo. Então, quando o ataque foi retomado em meados de outubro, os americanos puderam mover-se. Na frente americana, os alemães estabeleceram 4 cinturões de defesa de 32 quilômetros para o interior. Em um dos flancos, os alemães dominavam das alturas, observando os americanos. Foi a maior concentração de defesas que as tropas americanas encontraram em 2 guerras mundiais. A atitude de Foch era: "Vocês pediram, agora aguentem." Mas os americanos avançaram cheios de força e confiança. O general Ludendorff, anticético, quando perguntado quem venceu a guerra, dizia: "A infantaria americana." Os alemães e seus aliados caíam por toda a parte, desde a frente ocidental até a Grécia e ao Oriente Médio. As novas reposições que vinham das áreas urbanas alemãs e o afastamento dos melhores soldados resultou em uma diminuição qualitativa da força do exército alemão. Ludendorff estava próximo de um colapso nervoso. Teve que enfrentar a fúria de seu staff, do Kaiser e de seu povo pelo fracasso na guerra. Os socialistas alemães agora percorriam as ruas, perseguiam o povo alemão e humilhavam seus oficiais, arrancando suas insígnias. A frota se amotinou contra as ordens do almirante Scheer de colocar navios no mar para uma última batalha. Assassinou oficiais e voltou aos portos com as bandeiras vermelhas dos socialistas hasteadas. No dia 4 de outubro, uma negociação de armistício foi enviada secretamente para o presidente americano com a esperança de que Wilson, o idealista e liberal que escrevera 14 pontos de base para a paz mundial, fosse o porta-voz ideal contra os beligerantes franceses, britânicos e italianos. Wilson queria colocar-se na posição de árbitro mundial, juiz do mundo, capaz até de ordenar um acordo de paz. Pensava poder, se necessário, mandar também nos aliados. A linha Hindenburg estava partida. Os turcos abandonariam a guerra em 30 de outubro e a Áustria em 3 de novembro. O Kaiser então dispensou Ludendorff. O velho deus da guerra alemão colocou uma barba falsa e óculos escuros e fugiu para a Suécia. Havia acabado. Uma comissão de armistício alemã encontrou-se às 7 horas em um trem na floresta em Compiègne. E quando um alemão perguntou quais as propostas para o armistício, o Marechal Foch respondeu friamente: "Não tenho propostas a fazer." Os aliados queriam continuar lutando. Os alemães perdiam as esperanças de manter qualquer coisa. A Grande Guerra terminaria às 11 horas da manhã do dia 11 de novembro. Na retirada, os alemães destruíram cidades, plantações, minas de carvão e obras de arte.
Esse ato de vandalismo foi retribuído com a exigência de que indenizassem o que fizeram, pagando 32 bilhões de dólares pelos danos de guerra. O trem imperial creme e dourado seguia na escuridão e deixou o Kaiser depois da fronteira holandesa. Ele passou seus anos de asilo totalmente renegado. Em 11 de novembro, lembrado como o dia do armistício, Hindenburg chorou e as armas da Grande Guerra calaram-se para sempre. Novamente ouviam-se os pássaros. As tropas saíam de suas fossas e piscavam diante da luz do sol. Beberam pouco. A sobrevivência já era o bastante. As frentes aliadas explodiram em alegria histérica enquanto os alemães choravam copiosamente. Um cabo alemão chamado Adolf Hitler, naquele momento guardando prisioneiros russos em Traunstein, repassava os acontecimentos do dia em seu cérebro doentio. O Acordo de Paz. Uma série de decisões feitas com a Alemanha, a Áustria, a Hungria, a Bulgária, a Turquia, foi assinado nos subúrbios de Paris. E esses tratados foram muitas vezes criticados. O terrível descontentamento dos alemães com ele era essencialmente por terem perdido a guerra. E perdendo a guerra, não conseguiram tudo o que ambicionaram. Isso não me parece nada surpreendente. Quando perguntado por um alemão que história contaria sobre isso, o tigre francês Georges Clemenceau disse: "Não se pode dizer que a Bélgica invadiu a Alemanha." Tentando resumir a guerra, não há como expressar o que aconteceu. Todas as viúvas, os órfãos, os membros perdidos, os milhões de mortos. Não faz o menor sentido e não há uma maneira de expressar o que aconteceu. A morte e os feridos foram o resultado da guerra. 9 milhões de soldados russos, 7 milhões de alemães, 7 milhões da Austro-Hungria, 6 milhões de franceses e 90 mil do Império Britânico e mais de 200 mil americanos em apenas 7 meses de batalha. A Grande Guerra matara 22 milhões de homens. Wilson voltou para casa para discutir longamente com o Congresso seu desejo que os Estados Unidos entrassem na Liga das Nações. Tentava discutir esse assunto com o povo quando um derrame venceu-o na última luta da Grande Guerra que ele perdeu. Sua liga morreria sem a América. Os exércitos aliados voltaram para casa em grandes paradas. Mas o preço da guerra foi maior do que podia ser mostrado. Juntamente com tantos soldados mortos, desapareceram séculos de esperança nas possibilidades da inteligência, gentileza e grandeza humanas. Os alemães, austro-húngaros, otomanos e impérios russos terminaram seus dias no centro da Europa, e o Império Britânico foi fatalmente ferido. A inocência americana ficara no passado. O que fora perdido em arte, tesouros, saúde, gênio e alegria jamais seria recuperado. Assim como as lágrimas daqueles que esperaram para sempre pela volta dos 22 milhões que dormem sob um mundo destruído. Essas feridas não têm cura. E 21 anos depois, a carnificina começaria novamente.
Salve a Alemanha! Iremos até o fim. Nunca iremos nos render. O povo americano, em justo poder, vencerá através de uma vitória absoluta. Foi a guerra mais mortal já travada pelo homem. Lutada por quase 50 países. Na terra, no ar, no mar, durante verões quentes.